Olá, minha gente querida, tudo bem com vocês? Esta é a aula de número 4, tá? Esta aula de número 4 é extremamente importante porque a partir desta aula nós vamos começar o encurralamento. Já viu falar isso? Encurralar. Eu sou da roça, né? Então eu uso essa linguagem. Vai me perdoando aí. Então nós vamos encurralando, tá? Ou seja, nós vamos afunilando as técnicas para que a gente possa mudar o modelo mental e reprogramar a mente para uma mente otimista, eliminando assim os pensamentos negativos. Você recebeu a aula introdutória, a aula de número 1, a aula de número 2, a aula de número 3 e agora a aula de número 4 e por último a aula de número 5. Eu acredito que estas 5 aulas serão poderosíssimas e capazes de te ajudar nesta remodelagem dos seus pensamentos. Tá? O que eu tenho para te oferecer aqui nessa aula de número 4 é muito importante. Você vai ver que de vez em quando eu vou ficar olhando dentro dos seus olhos, né? Mas eu também vou olhar aqui para a tela do meu computador. Vai me perdoando aí, tá? Os nossos vídeos eu não pretendo ficar cortando os vídeos, fazendo edições, colocando, deixando bem organizadinho assim, não que não seja organizado, mas que bem editado. Eu quero que seja uma coisa bem natural e até mesmo porque a minha equipe está bem reduzida e eu não consigo deixar, assim como eu gostaria, uma coisa extremamente que te chamasse a atenção, extremamente poderosa. Mas eu acho que o que é mais poderoso aqui são as técnicas que eu vou te apresentar. O que eu vou te apresentar aqui? Eu vou te apresentar técnicas práticas para você experimentar na prática, no seu dia a dia, tá? Técnicas de atenção plena. Por que técnicas de atenção plena, Jeremias? O que você quer provocar em mim com isso? Eu quero provocar que você esteja com seu pezinho no chão. Que você esteja sempre assim, ó, localizado aqui e agora, percebendo a qualidade dos seus pensamentos, percebendo a qualidade da sua linguagem verbal, percebendo a qualidade da sua linguagem corporal, percebendo o processo de diálogo interno. É aqui e agora. O que eu estou falando comigo agora? O que eu estou dizendo para mim aqui e agora? Como que está sendo a minha comunicação aqui dentro de mim? E mais, gente, eu percebo muito que tem pessoas que muitas vezes têm ganho secundário, sabe? Tem gente que aprendeu a pensar negativo porque ganha alguma coisa com isto, tá? Ganha alguma coisa com esta questão de pensar negativo. É incrível, mas isso é verdade. Por quê? Porque essa pessoa se protege, ninguém chama ela para grandes projetos, ela vive aquela vidinha dela medíocre ali, então ela está ganhando com esse modelo de vida negativo. Mas existe um modelo de vida extremamente diferente. Se você quiser continuar nesse modelo de vida, desliga o vídeo agora. Tá? Desliga, não toca mais e vamos para frente, sou seu amigo do mesmo jeito. Agora, se você quiser dar um salto, um sobressalto, se você quiser voar mais forte, quiser fortificar as suas asas para você subir, aí tem que mexer com essa questão. E uma delas é esta questão da atenção plena. São os seus pezinhos aqui no chão. Como é que é a sua postura? Por exemplo, eu vi uma tirinha, eu tenho que procurar essa tirinha aqui na internet do Charlie Brown. Lembra do Charlie Brown, o Snoopzinho? Ele tava assim, ó, desse jeito assim, ó, tristinho. E aí alguém chegou nele, a amiguinha dele chegou nele e falou assim: e aí, como é que você está? Ele falou assim: eu tô triste, tô angustiado. Aí ela falou assim: como é que faz para ficar angustiado? Aí ele disse: é só você ficar nessa posição aqui assim, ó. Você fica. Sabe por quê? Porque a sua postura corporal, ela vai dizer muito de você e vai comunicar com você. Não adianta você querer ser negativo se você tiver uma postura para frente, se você tiver uma postura de posicionamento. Você não vai dar conta de ser negativo. Você quer fazer esse teste? Por exemplo, eu sempre digo assim, que tem posturas que são posturas só de mulheres e tem posturas que são posturas de homens. Por exemplo, se você é mulher, está assistindo esse vídeo, eu tenho certeza que pouquíssimas vezes na sua vida você fez essa posição aqui. Eu não sei se a câmera vai pegar, deixa eu organizar aqui para ver se a câmera vai pegar. Talvez mude de foco. Tipo assim, ó, você cruzar as pernas, tá? Cruzei as pernas aqui, não vai dar para você ver, e fazer isso aqui, ó. Isso aqui é uma posição tipicamente de homem.
gerencial, de homem que acha que está na posição, ou acha mesmo, está na posição de comando. Já viu? De comando, é ele que manda. Mulher quase não faz essa posição aqui, ó, de colocar a mão aqui assim, ó. Se você, mulher, já fez essa posição, é porque você estava num estado de conforto muito grande, você estava comandando a situação toda. Então, o que acontece? Dependendo da sua postura, você comunica com você o seu estado. E você não só comunica, mas você muda os estados. Os estados mentais podem ser mudados com a sua postura corporal. Isso é extremamente importante. O que eu quero provocar em você? Um novo olhar, uma nova perspectiva, um novo jeito de ver o mundo, numa perspectiva mais otimista, e não é de pensamentos positivos. Nas outras aulas eu já falei sobre isso. Eu não sou fã de pensamento positivo. Agora, uma coisa que eu tenho que dizer para você é que se você estiver assistindo esse vídeo dentro dos meus grupos do Telegram, porque o WhatsApp a gente já está quase excluindo os grupos do WhatsApp, mas se você estiver assistindo dentro do grupo do Telegram e você não fizer parte do método DCA oficial, você está fazendo parte de um grupo do método DCA, que eu entrego esse conteúdo. Mas se você estiver só nesse grupo, que é o grupo gratuito, você não vai receber isso que eu vou dizer aqui agora. Tá? Isso aqui que eu vou dizer é extremamente direcionado para o pessoal do grupo do método DCA. Tá? Alguns vídeos eu coloco para os dois, e esse é um deles. Vocês do método DCA, vocês vão receber um áudio terapêutico, que vocês vão ouvir esse áudio todos os dias quando estiver pronto ou pronta para dormir. Esse áudio vai lá nos arquivos de memória traumático quando você estiver dormindo. Não necessariamente traumático, vai nos arquivos de memória e vai ressignificar. Sabe aquelas posturas que falam assim, isso só acontece comigo, eu não tenho sorte na vida, minha família era assim, eu sempre fui desse jeito. Sabe essas questões que estão internalizadas dentro da cultura? A cultura negativa, essas crenças negativas, essas crenças limitantes. Pois é, quando você estiver dormindo, esse áudio vai estar uma musiquinha gostosa e ele vai entrar lá dentro e vai fazer a remoção disso. Com o tempo, depois de 25, 35 dias ouvindo e com o meu acompanhamento dentro do método DCA, você vai entender que esta modelagem já está acontecendo em você. Tá bom? Se você não faz parte do método DCA, não ache ruim não. Vem para o método DCA. Agora esse aqui é para todo mundo. Preste atenção nisso. Eu vou te ajudar a mudar o modelo de mente negativa para uma mente otimista. Alguém que é otimista na vida. Alguém que, por exemplo, perdeu um braço e fala assim, não, eu perdi esse braço, mas tem algum motivo para isso. O que eu posso fazer sem esse braço? Tem um filme de um homem que o desejo dele era passar de um prédio para o outro numa corda. Eu esqueci o nome desse filme. Ele queria passar de um prédio para o outro numa corda. O filme só gira em torno disso. E ele tinha que subir no outro prédio vizinho, que era um prédio muito seguro, acho que era um banco, alguma coisa assim, e ele tinha que subir para amarrar a corda lá. Olha só o desafio do cara, era fixar a corda na liga certa, no ponto certo, para que ele não pisasse e ela soltasse ou coisa assim, e atravessar. Então, qual que era o primeiro dele, o desafio dele? Era travar essa corda lá. E aí, nessas subidas e tal, ele acabou machucando e teve que ficar de muleta. Sabe? De muleta. E aí ele entendeu que aquelas muletas elas abriam portas, porque ninguém fica barrando um homem de muleta em qualquer lugar. Se você chega de muleta em um banco, as pessoas já abrem as portas ali para você, sabe? Então ele entendeu que aquelas muletas poderiam abrir as portas e foi com essas muletas que ele conseguiu fixar. Então, o que acontece? A pessoa, por que eu quero provocar em você uma mente otimista? Exatamente. Eu tô de muleta, minha vida acabou. Eu tô numa cadeira de rodas, minha vida acabou. Eu tô na quarentena, minha vida acabou. Meu filho saiu de casa, minha vida acabou. Para com isso. Você vai pegar tudo aquilo que está acontecendo com você e vai olhar de um ponto de vista otimista. Tá? De um ponto de vista de mudança mesmo do modelo mental. Uma pessoa mais confiante, uma pessoa mais esperançosa. Essa palavra às vezes não é muito utilizada na nossa cultura mais, mas uma pessoa esperançosa. Tá? Este áudio
do grupo DCA, para quem está no método DCA junto comigo, vai te ensinar a inverter a relação que existe entre os pensamentos negativos e esta vida positiva, a otimista que você quer. Claro que depois que você se tornar uma pessoa otimista, você também vai ser positivo. O que eu contesto são os pensamentos positivos vendidos aí pela internet afora, como assim, eu sou bom, eu sou bom, eu sou bom, eu sou bom, eu sou bonito. Não adianta, tá? Então vem comigo. O que você vai receber, o que você vai aprender usar os pensamentos ao invés de deixar os pensamentos usarem você, tá? Você não é o seu pensamento, e você aprendeu isso nas outras aulas. Então você vai começar a usar o seu pensamento de forma otimista. E existe uma regra de ouro aqui. Preste atenção, olhe para mim, preste muita atenção nisso. Existe uma regra de ouro aqui. Qual é a regra de ouro? Se você quiser mudar alguma coisa no seu estado emocional, você precisa aprender a mudar o seu diálogo interno. Esse diálogo ruminativo interno que está dentro de você. Essa coisa que fica ali conversando, mesmo a impressão que dá que essas pessoas, esse diálogo interno, essa ruminância de pensamentos, isola você num cantinho e você fica lá desse jeito assim, comendo as unhas, sabe? Aquela coisa assim pra dentro, fechada, e eles lá conversando sobre você, conversando sobre a sua vida, conversando sobre tudo, e você aqui ruminando aquela coisinha ali pra dentro, aquela coisa intrínseca ali, sabe? Então uma das coisas é mudar esse diálogo interno, parar de acreditar nisso, parar de acreditar nessas coisas que vêm na sua cabeça, porque esses pensamentos que muitas vezes vêm, eles não são você. Então você tem que questionar, sabe? O pensamento negativo, que é como se fosse assim, esse bombardeio de pensamentos, esse pensamento desproporcional com a realidade, com o seu dia a dia. Tem pensamentos, eu fico pensando aqui, ó, eu dei um exemplo esses dias da minha sobrinha, e quando ela teve um pensamento desproporcional, acordou 3 horas da manhã para cuidar de uns animais lá da fazenda, e aí ela teve um pensamento completamente desproporcional à realidade. Não tinha ninguém ali, não tinha nenhum bicho ali, não tinha nenhum animal. Ela poderia ir lá e cuidar dos animaizinhos, voltar e dormir, mas não, ela teve um pensamento negativo que era desproporcional à realidade, e isso enfraqueceu a força dela, isso tirou qualidade de pensamento dela. Ela começou a criar imagens irreais, fora da realidade, e aí ela acabou não indo lá cuidar dos animais, entendeu? Aí depois ela falou, tio, não consegui ir lá e tal, era tarde da noite e tal, era 2 horas da manhã, não sei o quê. Ou seja, estas imagens que moram aí dentro de você, essas imagens das quais você não gosta e que criam uma relação entre você e um mundo imaginário negativo, você vai aprender a eliminar isso. Isso é porque, de uma certa forma, você permite que elas digam o que elas querem dizer a você, sabe? E você não dirige esses pensamentos, ok? Então, é isso que eu vou te ensinar aqui, tá? Deixa eu descer aqui um pouco as minhas páginas aqui, para eu me situar aqui. Bom, sabe o que isto, antes de entrar na técnica, eu preciso dizer isso aqui para você. Sabe o que isso é o pior de todas essas questões? É que você começa a acreditar nesse mundo fictício, nesse mundo imaginário, nessa gravação robótica que fica ali o tempo todo na sua cabeça, rodando, sabe? Como se fosse assim um loop. Sabe aquele vídeo que você coloca, aquela música que você coloca no repeat e fica repetindo um loop ali, rodando, rodando? Se você não mudar esse pensamento, você não vai mudar a sua qualidade de vida, tá? Lembre-se de uma coisa, se você conseguir mudar isso, você vai mudar a qualidade de vida sua para o resto da sua vida. Por quê? Porque se você treinar a mudar de pensamentos negativos para pensamento otimista, você vai conseguir mudar o modelo mental para todos os outros tipos de pensamentos que você tiver. Todos eles. Aí vamos para a prática, vamos praticar agora. Jeremias, eu consigo eliminar esse modo
fazer essa transição de modo negativo para modo otimista com a respiração, eu consigo mudar os meus pensamentos negativos com o processo de respiração? Olha, não vai conseguir só com a respiração. Por quê? Todos vocês que me acompanham sabem muito bem que eu trabalho essa questão da respiração. Não só eu, mas a maioria dos profissionais trabalham a respiração. Mas a respiração é curativa? Não, ela não é curativa. Ela é uma ferramenta que te dá constância, que te dá viabilidade, que te abre as portas, que acalma você. Tá? Então a respiração que você já aprendeu comigo, todas elas, inclusive dentro do método DCA tem um módulo só sobre respiração. Aqui para vocês que me acompanham também, eu já ensinei vários tipos de respiração. Os áudios que vocês também já receberam têm as técnicas de respiração. Elas não vai curar você do pensamento negativo, mas elas vão abrir portas para começar o processo. E, além do mais, acelera o processo, ajuda a acelerar o processo. Tá bom? Então, respiração. Outra pergunta, Jeremias, e com o processo de repetição? Sim, é isso que eu vou te ensinar agora, o processo de respiração. Jeremias, eu consigo mudar os meus pensamentos negativos com o processo de respiração? Sim, você vai usar essa repetição da mesma forma como você aprendeu a usar a repetição negativa durante todos os anos da sua vida. Tá? A vida inteira você usou os pensamentos negativos de forma repetitiva. Você também vai usar os pensamentos otimistas de forma repetitiva. Olha, aí você fala assim, não, Jeremias, parece que isso é uma canseira. Canseira é você viver negativo, meu amigo. Canseira é você ter uma vida negativa para sempre. Então, como você usou os pensamentos negativos ali, ó, batendo, martelando o tempo todo em você, você vai usar os pensamentos otimistas também, vai martelar ele dentro de você até ele entrar no automático, tá bom? E isso vai virar o que em mim, Jeremias? Vai virar pensamentos condicionados, automáticos, otimistas. Assim como os pensamentos condicionados, automáticos, negativos, estão dentro de você, os pensamentos automáticos, condicionamento automático, positivo e otimista, vai também estar dentro de você o tempo todo trabalhando. Imagina só, isso é reprogramação mental. Você vai reprogramar a sua mente para que ele fique girando ali no automático. Isso é maravilhoso. É como, por exemplo, eu ensino o pessoal a ter uma estrutura de canto interno. É quando eu falo que o louvor clínico cura, a música clínica cura, os sinos, os batimentos dos sinos, sabe, sino tibetano. Já viu o sino tibetano? Não estou falando de sino romano das igrejas católicas, não. Eu estou falando de sino tibetano. Quando ele bate, ele entra. Isso é musicalidade, isso muda você. E aí você coloca isso para trabalhar no automático dentro de você. Isso é lindo, tá? Eu vou conseguir uma modelagem mental com isso? Vai, Jeremias. Vamos aprender a mudar e parar esse liquidificador interno, esse motor de liquidificador que diz o tempo todo dentro de você. Tá? Nós vamos eliminar essas crenças negativas também com essa técnica que eu vou te apresentar aqui. Sabe qual é a diferença entre uma pessoa emocionalmente saudável e uma pessoa que tem transtorno emocional e que é negativa? É o quanto ela acredita no diálogo interno que ela tem dentro dela. O quanto ela dá atenção para esse diálogo interno. É quanto ela fica ali dando atenção. Eu estou pensando nisso. Isso. Ela toma isso como verdade. A primeira questão. Anota isso. Estamos entrando nas regras agora, na técnica. É por isso que quem vê o vídeo até o final é que pega o melhor. Então a primeira técnica, elimine as respostas automáticas ruminativas dentro de você. Pega papel e caneta aí, tá? Elimine as respostas automáticas e ruminativas dentro de você. Tá? Como é que faz isso? Primeiro, identificando. Como é que se faz isso, Jeremias? Identificando. Frases como essa aqui, ó. Como eu sou azarado, como eu sou azarada. Isto só acontece comigo. Eu só faço bobagem na vida. Agora deu tudo errado mesmo. Agora a casa caiu. Eu sempre falho. Eu sou um fracasso. Eu nunca faço nada direito. Com os outros isto não acontece. Aí,
todas essas palavras eu não gosto de ficar falando, porque quando eu falo, eu processo, falo, entra aqui e eu tenho que criar os meus bloqueios para que isso não entre em mim. Tá? Mas quando você produz isso de dentro da sua alma, que você fala para você, que você argumenta isso com você, como eu sou ruim, como eu sou fracassado, como a vida não sorri para mim. Eu já pensei demais isso, gente. Aí o que acontece? Isso gera culpa, isso gera vergonha, você tem vergonha de ser um fracassado, você tem uma vergonha das coisas ruins acontecerem só com você. Mas na verdade tudo isso é pensamento interno, isso não é uma realidade. Isso não é uma realidade. No início desse vídeo eu te ensinei, eu vou te ensinar a colocar o pezinho no chão. Então vem com o pezinho, põe o seu pezinho aqui no chão junto com o meu aqui. Isso não é uma realidade, isso é algo dentro da sua cabeça. Mas o meu celular caiu e quebrou. Isso só acontece comigo. Não é verdade, nunca acontece só com você. Acontece com milhões de gente, milhões de pessoas. Sabe, um dia eu fui fazer o bem para uma pessoa, um bem, assim, a pessoa estava no hospital, a pessoa me odiava, a pessoa falava mal de mim, a pessoa me prejudicou vários anos da minha vida, a pessoa foi muito ruim, falou muita coisa ruim, só que a pessoa estava internada, estava no hospital e não tinha ninguém para ir lá buscar o carro dessa pessoa, sem um monte de coisa lá. Aí eu fui e nesse dia meu celular bateu, assim, ó, plá, em cima de uma pedra, bateu assim, ó, de cara no chão. E quebrou não só a película, mas quebrou a tela do celular. Foi assim um negócio, e eu pensando assim, eu vim para ajudar essa pessoa e tal. Deixa quieto, vamos ver o que vai dar. Eu tirei e aproveito. Agora, como a vida é ruim, como eu sou fracassado, isso só acontece comigo. Não, isso não entra na minha cabeça mais. Entende o que eu quero te dizer? Mudança de modelo mental, é isso que você precisa, tá? Quem é, gente, que consegue viver uma avalanche de pensamentos negativos como esses que muitas vezes vive, né? Então a primeira coisa é, papel e caneta na mão, eliminar as respostas automáticas ruminantes, negativas ruminantes. Você vai pegar um papel, vai escrever isso, vai escrever tudo que você fala de negativo para você. Pega um papel e caneta e escreva. O que eu digo para mim que é ruminante e negativo, que fica ruminando dentro de mim. Eu sou fracassado, eu sou isso. Escreva tudo isso e põe no papel. Na aula de número 5, estou achando que vai ter aula de número 6. Eu vou precisar desse papel que você escreveu, tá? Então escreva, tarefinha de casa. Segunda tarefa, faça uma lista dessas palavras que eu acabei de dizer e traga esta lista agora para o mundo racional. Você vai escrever no papel, depois eu vou precisar desse papel. Você não vai me mostrar ele não, é aí na sua casa mesmo. Eu vou te ensinar o que você vai fazer com esse papel. Mas com essa lista, você vai trazer tudo isto que você pensou para o mundo racional e crítico. Tá? Para o mundo racional e crítico. Você vai trazer isso para esse mundo. Tá? Por exemplo, como é que eu trago isso para o mundo racional e crítico? Então vamos pegar a sua lista lá, por exemplo. Vamos pegar aqui, ó. Eu só faço bobagem. Isso acontece comigo. Agora deu tudo errado. Agora a casa caiu. Eu sou falho mesmo. Você vai pegar tudo isto que você escreveu e vai trazer para o mundo racional e crítico com estas perguntas. Pega o papel e caneta e escreva as perguntas agora. Vira a página. Escreva assim, ó. O que eu estou fazendo comigo? Olha só. Isso só acontece comigo. Eu sou um fracassado. Aí você vai pensar, o que eu estou fazendo comigo? Eu mereço viver dessa forma? Porque tem gente que já entrou num estado tão profundo de depressão, de negativismo. Depressão, esquece a palavra depressão, porque depressão é doença. Mas eu estou falando só de pensamentos negativos. Já entrou num mundo, numa lodo, numa lavagem cerebral e uma lavagem mesmo de negativismo, que essa pessoa nem acredita mais nela, que ela merece o melhor. Então você vai colocar essa frase aí, ó. Eu mereço isto. Olha só para você, não olha para o mundo, não olha para o seu esposo, para os seus filhos, para sua sogra, para o seu patrão, não olha para fora, olha para dentro de você. E pergunte a você, eu mereço isso? Eu mereço essa vida medíocre de ficar pensando que eu sou um fracasso? Que o que acontece de ruim no mundo só acontece comigo? Será que eu mereço isso? Coloca isso no papel.
Pergunte isso para você, traga isso para o mundo racional e crítico. Critique esse pensamento dentro de você. Não deixe isso aí tomar conta de você. Critique isso. Tá? Outra pergunta também que você vai fazer. Até quando eu serei assim? Dê data. Então qual é a outra pergunta? Qual a data que eu me dou para iniciar o processo de mudança na minha vida? Pega o papel e caneta. Dia tal, eu inicio o processo de mudança na minha vida. Assim, assim, assim. Tem que ter data, gente. E dá data também para você finalizar esse processo. Porque aí você vai passar para outra fase. Você já melhorou. Tem que mudar essas fases. Tem que dar data para mudar essas fases, tá? Outra pergunta. Por onde eu vou iniciar? Já que eu vou iniciar dia tal, por onde é que eu vou iniciar? O que eu vou fazer quando eu me sentir desanimado? Porque vai estar desanimado. Você vai desanimar. Vai chegar um momento que você vai pensar assim, não aguento mais. O que eu vou fazer nesse momento? Então escreva. Quando eu estiver desanimado, eu vou fazer isso, isso, isso e isso. Tá? Outra questão importante. Qual é o plano B? Tá bom, eu fiz isso aqui. Eu iniciei, eu dei a data começou, eu desanimei, agora não deu certo dessa forma. Qual é o plano B que eu vou fazer para mudar isso? O que você está querendo mudar? Eu vou ter que te voltar lá atrás de novo. Deixa eu voltar minha página aqui. O que você está querendo mudar? As respostas automáticas ruminantes, as respostas automáticas negativas ruminantes. É isso que você está mudando. Quais são elas? Vou te lembrar. Como eu sou azarado, isso só acontece comigo, eu só faço bobagem, agora dá tudo errado, só dá tudo errado comigo, eu sou fracassado, eu sou feio, enfim. Isto aí é que você vai mudar com o quê? Trazendo isso para o mundo racional e crítico, fazendo todas essas perguntas. Gente, eu queria tanto terminar o vídeo de número 4, mas olha só, tem tanta coisa aqui que não vai dar. Não vai dar. Então nós vamos ficar aqui. Tá bom? Vídeo de número 4, para aqui porque tem muita coisa. Então eu acho que nós vamos chegar no vídeo de número 6. Eu espero. Tá ficando longo já. Tá bom? Forte abraço a todos vocês. Continue conosco e até a próxima.